Boa noite, gente. Olha, estou aqui com a Meg. Fala, oi, Meg. A Meg está com uma garrafa PET agora. Ela adivinha as horas que a gente vai fazer transmissão ao vivo. E aí, nessas horas que ela faz transmissão ao vivo, ela vem com as brincadeiras, tipo pegar uma garrafa PET e ficar fazendo barulho. Ou se não, trazer o cachorro dela, que ela tem um cachorrinho de brinquedo, para vir pegar e ficar latindo para a gente jogar. Então, faz parte de todo dia que tem transmissão ao vivo, a Meg fazer barulho em casa. Mas faz parte, né? Vamos lá. Gente, você que vai entrando, já vai aí e já compartilha a live, ok? Então, vamos lá no Facebook, você entra lá. Eu vou aqui, ó, compartilhar, como sempre eu faço junto com vocês. Compartilhar aqui também no meu perfil. E, como eu sempre digo, taca o dedo nesse coração, taca o dedo no joinha, taca o dedo aí no all, para dar bastante visibilidade aqui para nossa transmissão, tá? Você que vai entrando, compartilha e além de compartilhar, já vai e convida seus amigos. Eu não sei se você sabe, mas é possível você convidar os seus amigos para participar das transmissões ao vivo. Então aqui a gente vai, já vou publicar, ok? Quando você vai em compartilhar, aparece ali, ó, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pessoinha aqui, ó. Tá vendo essa pessoinha? Se você clica na pessoinha, vai aparecer, ó, marcar pessoas. E aí você clica no marcar pessoas, vai aparecer toda a sua lista de amigos que você pode o quê? Convidar. Vou convidar aqui algumas pessoas para participar da minha transmissão ao vivo também, tá? Então, enquanto você vai convidando aí, eu vou convidando aqui e a gente vai dando a audiência para nossa transmissão ao vivo hoje. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre como que a gente muda de carreira. Como é que eu mudo de carreira? Já passou pela sua cabeça? Alguma vez você já quis? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você alguma vez na sua vida? O Daniel é um exemplo de uma pessoa que mudou de carreira, não é mesmo, Daniel? Ele fez uma faculdade, fez uma formação, trabalhou durante um tempo essa formação, em determinado momento da vida dele, ele decidiu que faria sentido para ele mudar a sua carreira. E aí é lógico que para mudar a carreira nós precisamos passar por algumas etapas. Não é um processo que é muito fácil. Então, se alguém fala para você que é fácil mudar de carreira, tá mentindo. Não é fácil mudar de carreira, não. Para a gente mudar de carreira, a gente exige uma série de passos que a gente deve seguir. Boa noite, Nani. Seja muito bem-vinda. E uma série de passos que a gente precisa seguir. Então, fica aí o desafio. Você conhece alguém que está querendo mudar de carreira? Tem alguém que está infeliz no ambiente de trabalho, se arrependeu de fazer aquela faculdade e está decidido a mudar de carreira? Então, se você conhece alguém, já marca essa pessoa aqui também. Entra lá do jeito que eu te ensinei, vai lá nos seus amigos, marca essa pessoa para mandar essa transmissão para essa pessoa, para a gente ajudar essa pessoa para ela entender como é possível mudar de carreira. Primeiro que a gente tem que entender que é possível, na verdade. É totalmente possível mudar de carreira. Eu sou um exemplo de uma pessoa que mudou de carreira. Então, eu tive minha primeira formação, que foi em Direito. Saí do Direito, fui trabalhar na área de vendas, uma empresa de cosméticos, na área de vendas diretas, uma empresa de cosméticos aqui do Brasil. Aí, saí, fui trabalhar numa área financeira, trabalhando com bolsa de investimentos, ações, fundos, títulos de tesouro, uma série de coisas assim. Saí dessa área e me tornei uma coach. E fui fazer minha segunda formação, que é administração. Então, é possível mudar de carreira. Mas para você mudar de carreira, é necessário, é fundamental que você siga alguns passos. E nessa live, nessa transmissão, nós vamos falar sobre 5 passos que podem te ajudar nesse processo de mudança de carreira. A Meg pegou o cachorro dela agora, ela está latindo para o cachorro dela aqui, porque ela quer que eu pare de conversar com vocês para pegar o cachorro dela. Então, se você ouvir um rosnado, é a minha cachorrinha que estava no começo da transmissão no meu colo, fazendo arte e me atrapalhando, tá? Mas faz parte, quem sabe faz ao vivo, né, como dizem na TV, então faz parte dessas coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia. Minha transmissão tá chegando bem para vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vai colocando o joinha aqui, muito coração, hein, gente? Fica atacando o dedo assim, ó, no coração. Manda muito coração aqui para mim, tá? Tá chegando bem o som, tá chegando bem a transmissão? Estão me ouvindo? Aí coloca aí joinha. Tô vendo agora o joinha aparecendo aqui pra mim. Ok. Tá.
Já compartilhou? Se você não compartilhou a live, entra aí, clica em compartilhar e compartilha a live, que o meu celular não coloquei em silencioso, fez um barulhinho aqui também. Então vai lá e coloca compartilhar e convida seus amigos, porque nós vamos falar especificamente hoje sobre essa questão de como é que a gente pode mudar a nossa carreira, como é que eu consigo transformar a minha carreira. E um ponto que é muito importante para a gente começar a abordar é o seguinte: a gente precisa entender que existe trabalho, emprego e carreira, tá? Então, quando eu falo de carreira, o que eu estou falando? Eu estou falando justamente da tua jornada profissional. Ou seja, o caminho que você escolheu trilhar. Alá, Daniele. Oi, Dani, seja bem-vinda. O caminho que você decidiu trilhar em relação à sua vida profissional. Um emprego é o quê? É uma pessoa que está dentro de um ambiente empresarial contratado através do regime de CLT. Ou seja, um profissional liberal, uma pessoa que não tem carteira assinada, não é um empregado, é um desempregado. Então, eu sou uma pessoa desempregada porque eu não tenho carteira assinada, sou um profissional liberal. Então, o profissional liberal, ele exerce esse tipo de função. A gente não pode falar que ele é um empregado justamente porque ele não tem carteira assinada. Diga-se de passagem que nós tivemos agora a reforma da CLT, né? Algumas coisas polêmicas em relação às transformações que aconteceram aí na CLT. E a gente está preparando um conteúdo especial para vocês, porque eu quero trazer um profissional da área de direito para a gente fazer um debate, discutir como foram essas transformações e quais são os reais impactos que os empregados vão ter na vida deles em relação a essa transformação que a gente viu da CLT. Mas isso vai ficar para a próxima vez. Então hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre essa questão de como eu consigo mudar de carreira. E no fim, a gente tem o trabalho, que é o quê? É uma atividade remunerada que eu exerço. A partir do momento que eu vendo meu tempo para uma empresa, alegando que eu estou solucionando problemas, porque nada mais é do que isso, uma relação de trabalho, uma relação contratual entre duas partes, onde ambas as partes podem rescindir esse contrato a qualquer tempo e a qualquer momento. E eu sempre falo para vocês o seguinte, eu deixo muito claro que ambiente de trabalho não é ambiente familiar. Então, às vezes, a pessoa ela vai e ela projeta para o ambiente da empresa questão familiar, achando que aquilo é família dela, e não é família. Por exemplo, não tem como eu chegar para minha mãe e falar assim: mãe, estou agora rompendo meu contrato com você de filha, então a partir de agora eu não olho mais para você, eu não vou mais conversar com você, e agora todos os nossos vínculos de mãe e filha estão anulados, eu estou pedindo divórcio da minha mãe. Não posso fazer isso. Por quê? Porque existe uma relação familiar, existem laços sanguíneos ali. E aí, quando a gente pega essa questão, a gente precisa entender que empresa é uma relação contratual. Então, eu não posso encarar a empresa como família. A Dani tá mandando aqui para mim, ó. Trabalho em área de direito e não acho tanto barulho quanto falaram. Tem prós e contras para ambas as partes. Eu também vejo isso, Dani. Existe essa questão da CLT, dessa transformação, né, que a gente viu dessa reforma. Existem lados bons e lados ruins. Mas o que acontece é que a falta de conhecimento, né, e brasileiro tem isso, você como profissional de direito deve saber muito mais disso do que eu. O brasileiro, ele tem essa questão de carência em relação aos direitos dele. Ele não tem consciência. E aí, qualquer coisa que acaba saindo, a pessoa, por falta de informação, acaba fazendo todo um estardalhaço em relação a alguns pontos. Existem pontos que, ao meu ver, são pontos que são prejudiciais, sim. Existem pontos que são positivos. E por isso que tem essa necessidade da pessoa buscar conhecimento. O brasileiro é um povo que lê muito pouco. Então, a base de informação que eles têm que nós temos, né, como brasileiros, são informações muito supérfluas, superficiais, a pessoa não entra a fundo. E quando você não entra a fundo no assunto, consequentemente, você não tem o domínio daquilo, você não consegue sequer debater algo ou se posicionar em relação àquilo. Mas eu acho uma coisa bem legal para a gente estar trazendo aqui para conversar com o pessoal. Com certeza, com certeza. A questão de filtrar a informação é fundamental, tá? É necessário, sim, até mesmo para que você consiga formar um ponto de vista ou formar uma opinião a respeito do assunto. Então, tudo que é muito superficial, tudo que tá ali em ciminha na nata, não faz muito sentido. Ailton, seja bem-vindo! Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos comentários super pertinentes, Dani. Tô gostando de ver, hein? Gente, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa questão de mudança de carreira. Então, a gente entendeu
que quando a gente fala do termo carreira, nós estamos falando de toda a sua jornada na sua vida profissional. Então, se eu tenho uma carreira, eu tenho uma jornada profissional. Tem pessoas que têm simplesmente um emprego. Elas não têm um plano de evolução, elas não têm um plano de desenvolvimento da carreira delas. Elas vão trabalhando, vai saindo do emprego, entrando no outro, mas elas não têm claro onde elas querem chegar dentro da vida profissional. Quando a gente fala de carreira, nós estamos falando do quê? De um termo que expressa claramente onde você quer chegar na sua vida profissional. A pessoa tem essa visualização. Tanto que uma coisa que acontece muito são pessoas que passam a vida inteira trabalhando e aí elas ficam trabalhando até chegar o momento da bendita aposentadoria. E quando chega a aposentadoria, essa pessoa se aposenta, sabe o que acontece? Entra em depressão. Além de entrar em depressão, ela não fez as contas do que ela precisava realmente para conseguir manter o padrão de vida que ela tinha enquanto ela estava empregada, porque nem sempre a aposentadoria dela vai corresponder ao valor de salário que ela tinha e manter esse padrão de vida. Então a pessoa acaba ficando desesperada, porque ela não se planejou, ela não se preparou, ela não se programou. Mas tem tempo para tudo, tá? Então, se você ainda não se desenvolveu, não fez sua carreira, se você não tem esse plano, é fundamental que você comece a partir de hoje a traçar uma meta em relação à tua vida profissional, à tua vida financeira, onde você vai chegar, quais são os horizontes que você quer trilhar, tá? Então tá, qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? Oi, Janete, seja bem-vinda! Qual que é a primeira dica que eu dou para vocês se você tem interesse, se passa pela sua cabeça mudar de carreira? A primeira coisa, procure um profissional especializado no ramo de carreira que possa te orientar, tá? Um coach de carreira, uma pessoa que tenha um know-how. Nossa, como é que eu sei se o coach é bom ou não? É necessário que essa pessoa seja certificada. Pergunto qual escola ele foi certificado, de onde vem a certificação dele, quais são os cursos que essa pessoa tem, se ela tem um know-how suficiente para te ajudar nesse projeto, para você conseguir traçar essa trajetória. Então, o primeiro ponto, procure um profissional, procure um consultor de carreira, um coach de carreira, que vai ajudar você a ter uma visualização clara de onde você quer chegar. Vai te ajudar a passar por esse processo de transformação, porque não é fácil, gente. Eu vejo muitas pessoas falando assim, faça o que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Mentira! Eu queria conversar com a pessoa que falou isso, porque eu faço o que eu amo, sou apaixonada pelo que eu amo, mas tem coisas que muitas vezes meu trabalho pede que eu faça, que eu não gosto de fazer. Por exemplo, eu tenho que ficar montando relatórios. Aí eu vou lá, monto o relatório, fico... Todos esses serviços muito burocráticos, parte administrativa. Então, não é simplesmente o fato de só fazer o que ama. Às vezes, o seu trabalho vai pedir para você fazer coisas ou ter situações onde você não gosta de fazer aquela situação. Só que o teu amor por aquilo que você faz é muito maior. Oi, Renato, seja bem-vindo, tudo bem? Como está o emprego? A Érica entrou também, seja bem-vinda, Érica. E aí, vocês vão me contando aqui, gente. Se tá passando pela cabeça de vocês mudar de carreira ou não mudar de carreira, tá? Depois vocês me mandam aqui, se quiser pode mandar até inbox, contando aqui pra mim, que daí eu não falo o nome da pessoa pra não te expor. Mas, primeiro ponto, procure um profissional. Eu vejo muitas pessoas que chegam da noite pro dia, às vezes porque estão extremamente sobrecarregadas. A gente falou sobre depressão no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa está extremamente deprimida e aí ela fala assim, vou chutar o pau da barraca, vou largar tudo e toma decisões impensadas. Um profissional, um coach, um consultor da área de carreira vai te ajudar a racionalizar essas emoções, vai te ajudar a enxergar qual caminho você deve seguir para atingir o teu objetivo. A Janete está falando, já passou. Eu lembro, Janete. A Janete tem um depoimento lindo em relação a isso, né? Que ela se descobriu. Porque daí a gente fala sobre o segundo ponto, que é o que a Janete colocou aqui, que é o quê? O autoconhecimento. A partir do momento que eu desenvolvo o autoconhecimento, e foi um exemplo bem legal, porque a Janete descobriu que ela estava na área certa, ela descobriu que ela tinha um perfil para aquela área, que era uma coisa que ela não conhecia, né? Então, quando eu passo, que é o segundo ponto, que é o quê? O processo de autoconhecimento, à medida que eu me conheço, que eu descubro quais são minhas habilidades, tem várias ferramentas que nós chamamos de assessment, que são o quê? São ferramentas que fazem o mapeamento do teu perfil. Por exemplo, eu acabei de
terminar agora minha certificação em consultora DISC, que é o quê? O DISC é uma metodologia, uma ferramenta que nós aplicamos nas pessoas para ver quais são as principais competências dessa pessoa. Por exemplo, se ela quer ser uma gerente comercial, eu vou pegar todas as competências de um gerente comercial, eu vou cruzar com essa pessoa, com os dados dessa pessoa, para ver o quanto ela está apta para esse tipo de profissão. Por quê? Imagine um médico, fala assim, a pessoa chega para mim e fala assim, Glaucia, eu quero ser médico, meu sonho é ser médico. E aí essa pessoa tem medo de sangue. Aí você fala assim, meu Deus, como é que uma pessoa vai ser médica tendo medo de sangue? Como é que uma pessoa vai ser veterinária tendo medo de sangue? Então, é uma série de situações que é necessário analisar. E a partir do momento que você entra no processo de autoconhecimento e vai se descobrindo, você vai entendendo quais são suas principais competências, se você está na área certa, onde ela era da área de TI, ela estava extremamente descontente, a vida inteira ela foi uma pessoa super criativa, ela sempre gostou de desenhar. O que ela fez? Migrou a carreira dela para a área de design. Só que ela fez todo um planejamento para isso acontecer. A Dani colocando aqui para verdade. Trabalho em cartório. Peraí, trabalho em cartório e cartório não é legal. Dá-lhe centrais para informar. Por isso estou transitando para mudar minha carreira. Legal, Dani. É legal isso. E essas dicas podem te ajudar nesse processo, viu? O emprego tá tudo bem. Obrigada, Renato, pelo carinho. O Renato, a gente fez uma sessão também, né, Renato? Eu me lembro que foi uma sessão bem legal que a gente teve. Foi uma experiência bem enriquecedora. E aí ele conseguiu uma recolocação. Foi uma coisa bem legal e me marcou bastante. Então, gente, primeiro ponto... O que a gente faz? Procura um coach de carreira, um consultor na área de carreira, uma pessoa que consiga te orientar, consiga visualizar de fora a tua situação. Segundo, trabalhar o autoconhecimento. Quando você procura um profissional de coach, um consultor de carreira, ele vai fazer uma série de aplicações de ferramentas em você que vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vai mapear quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, os pontos que são desafios. Fazer uma ferramenta de ganhos e perdas para entender quanto é que você ganha mudando de profissão, quanto é que você vai perder. Traçar uma rota de ação, que a gente chama de roadmap. Quais são as etapas que você vai precisar para fazer essa mudança. E assim, sucessivamente, você vai traçando isso de uma maneira racional, que não vai te prejudicar na frente. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi várias pessoas que decidiram mudar de carreira, e aí, o que aconteceu? Começou a passar necessidade financeira, não conseguia uma recolocação. Então, a gente não pode fazer isso da noite para o dia. Eu já vi várias pessoas também que, por exemplo, que queriam ser coach, e aí fizeram certificação, depois elas já chegaram no trabalho delas e foram pedir para a conta do trabalho delas. Então, isso não é uma coisa pensada. A gente precisa, cada etapa, necessariamente, ela tem que ser pensada, tem que ser moderada, precisa ser controlada, tá? Terceiro ponto, pesquisa de mercado. Por que, Glaucia, pesquisa de mercado? Porque, às vezes, a gente vai optar por algo na nossa vida e não é o momento certo para fazer aquilo. Tem um ditado que diz que sempre quem chega primeiro toma água limpa, né? Então, quando eu estou me lançando no mercado, e eu entendo, e tem várias pesquisas, reportagens que justamente eles trazem esse mapeamento de como está o mercado de trabalho. Por exemplo, hoje em dia, no mercado de hoje, eu até estava conversando com uma pessoa antes de entrar aqui na live, a gente tem um déficit muito grande de competências técnicas. Então, quando você vê as pessoas falando assim, nossa, tem mais vaga do que profissional, ou seja, tem vagas que não conseguem ser supridas, isso acontece por quê? Porque são vagas que necessitam de especialistas. Um exemplo, área contábil financeira. Não é qualquer pessoa que entende da área contábil financeira, área fiscal. Não é qualquer pessoa que entende de área fiscal. É necessária competência técnica para exercer esse cargo, para estar dentro desse cargo. Consequentemente, a partir do momento que eu tenho essas competências técnicas, eu entendo que eu quero mudar de carreira, que eu quero mudar, eu vou entender que eu tenho espaço no mercado. Agora, se eu observo o mercado, eu vejo que o mercado não está suscetível, e hoje, as realidades de hoje no Brasil, quando a gente enxerga e encara o Brasil, a gente vê que é um mercado que não está apto para que você mude de carreira nesse exato momento. Se você quer mudar de carreira, vai acontecer o quê? Vai ser muito mais demorado o processo, porque a gente está com uma taxa de desemprego elevadíssima e pessoas muito capacitadas dentro do mercado.
Então, surge essa questão dessa dificuldade de se reinserir. Então, se você perguntar para mim, Glaucia, esse é o melhor momento para mudar de carreira? Não, não é o melhor momento para você mudar de carreira. É necessário que haja uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, mas isso não te impede de começar a traçar uma rota para que você mude de carreira. Então, não é questão de chegar e pedir a conta amanhã e falar assim, a partir de hoje vou mudar de carreira. Eu conheço vários profissionais que eram da área de TI e agora começaram a trabalhar como coaches, por exemplo. Então foram trabalhar com pessoas. São dois extremos. Eu passo à frente, vida no frente do computador, de repente eu falo, não, agora eu quero trabalhar com pessoas. São dois extremos gigantescos, né? É possível? É totalmente possível, sim. Mas se eu quero mudar de carreira, por exemplo, sou um profissional de TI e quero trabalhar na área como consultor de gestão de pessoas, por exemplo, eu vou precisar o quê? Buscar curso, ler livro, ter o conhecimento dessa área, eu vou precisar estudar. É necessário que eu estude para ter a bagagem, para adquirir o conhecimento. Provavelmente, se eu for me recolocar no mercado, eu não vou conseguir me recolocar com o mesmo salário, porque é necessário o quê? A experiência. E quando a gente fala de experiência, se eu desenvolvo, por exemplo, eu passei por isso, eu trabalhei durante 7 anos na venda direta. E aí eu fui me reposicionar no mercado profissionalmente, como consultora, treinadora, como coach. Para me reposicionar, eu precisei conquistar toda uma autoridade que eu não tinha dentro do mercado, que era esse mercado de consultoria e de coach, de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de migrar a carreira, você tem que entender que quando você vai mudar de carreira, você precisa fazer o quê? Você vai ter que dar 1, 2, 3 passos para trás para que você consiga criar toda a autoridade necessária para você chegar no ponto que você necessita. Hoje, eu estou há praticamente 3 anos trabalhando nessa área, eu já tenho experiência, eu já tenho know-how, já tenho pessoas que podem dar testemunhos para vocês de situações pelas quais elas passaram, onde a gente pode se desenvolver, trabalhar e fazer uma série de coisas. Então, hoje eu já conquistei essa autoridade. Mas, se eu precisei entender, quando eu decidi mudar, que eu necessariamente tive que dar pelo menos uns 5 passos para trás, para desenvolver todo o conhecimento, para criar o know-how, para criar toda a bagagem, para me posicionar no mercado, para conseguir chegar onde eu estou hoje, tá? E isso a gente precisa entender. Então, às vezes a pessoa, ela trabalha numa área de TI, ela quer sair da área de TI para ir para uma área comercial, por exemplo. E aí ela quer sair tendo o mesmo salário. É muito difícil isso acontecer. Por quê? A pessoa vai olhar para você e falar assim, olha, você não tem o know-how que a gente precisa, você não tem o conhecimento que a gente precisa para você se posicionar ou ter esse salário. Então, você vai precisar dar um passo para trás para conseguir depois se posicionar. A mesma coisa são pessoas que saem do trabalho da carteira, da CLT, e decidem montar a sua própria empresa. Geralmente, a pessoa, quando monta uma empresa, gente, o primeiro, segundo ano é praticamente o capital de giro da empresa. E aí a pessoa não entende que ela tem que se planejar financeiramente para isso. Todo mundo fala de empreendedorismo, que empreendedorismo é lindo mesmo de se ver. Só que trabalha muito e você tem que suar muito para conseguir conquistar o mercado, tá? O quarto ponto é o seguinte, tenha metas. Existe uma grande diferença entre um sonho e uma meta. Tanto que outro dia eu vi um comercial lindo. Agora eu não me lembro de qual empresa que era o comercial. Mas era um comercial muito legal, onde ele falava assim, olha, sonho é mudar de emprego. Meta é começar a fazer uma faculdade nova. Então, existe uma grande diferença entre o que é sonho e o que é meta. A meta implica em ações que vão te conduzir para realizar um objetivo que você tem. E às vezes a gente tem muito sonho, então eu sonho em mudar de emprego, eu sonho em ganhar mais, eu sonho em ter uma aposentadoria legal, eu sonho, mas eu não tenho metas que me conduzem para esses sonhos. Ou seja, eu não tenho atitudes, que são atitudes firmes, que concretizam, que são passos que eu dou em direção a esse processo de transformação e essa realização do meu sonho, tá? Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, tá com o dedo no coração, manda muito joinha aqui para mim. E manda comentário porque eu quero ouvir vocês, tá bom? E, por fim, que a quinta meta é tenha um planejamento. É interessante quando a gente observa o avião, antes do avião decolar, antes do avião sair, ele tem um plano de voo. Então, um piloto de avião, ele não sai e fala assim, olha, vou viajar para a China agora.
entra dentro do avião e sai dirigindo. Não. Ele tem um plano de voo. Antes dele entrar no avião, tá traçado qual vai ser a rota, que caminho que ele vai tomar, até mesmo porque lá em cima não tem estrada, né? Quando a gente pega um carro e vai dirigindo, é mais fácil porque a gente tem estrada, ainda assim corre o risco de se perder. Agora, você imagina lá no céu, um piloto de avião viajando dentro daquele negócio lá, dirigindo um negócio daquele tamanho, com um monte de gente dentro. Ele precisa necessariamente ter o quê? Um plano de voo. Você, na sua carreira, precisa ter um plano de voo. Você precisa entender quais são os passos que você tem que tomar. Você precisa se planejar. Então, eu não vou fazer isso da noite para o dia. Eu não vou mudar de carreira da noite para o dia. Eu tenho que fazer um levantamento financeiro. Eu tenho que entender como estão as minhas contas. Eu tenho que entender quais são os cursos que eu preciso fazer para me desenvolver, para chegar onde eu quero. Eu preciso entender quais são os conhecimentos. O network que eu tenho me possibilita entrar dentro desse mercado ou não. Então, são uma série de variáveis que eu tenho que analisar. E a partir dessa série de variáveis que eu analiso, eu começo a fazer o quê? Traçar o meu plano de voo. E aí eu vou colocando data para realizar isso. Cada passo que eu vou fazer. E aí eu vou acompanhando. Porque muito mais do que simplesmente planejar, é você fazer o quê? É você acompanhar seus resultados. Imagine que uma pessoa chega e fala assim, olha, eu quero perder esse ano 20 quilos. Então, de agora que a gente está praticamente no mês de agosto, até dezembro eu quero perder 20 quilos. E ela vai e coloca isso na cabeça. Porque eu vou perder 20 quilos, porque eu vou perder 20 quilos, e começa a pensar, e pensa positivo, que ela vai conseguir perder 20 quilos, e fica falando que vai perder 20 quilos, e aí chega no dia 31 de dezembro, ela se pesa, e ela não conseguiu perder os 20 quilos. Por que ela não conseguiu perder os 20 quilos? Porque ela não acompanhou os resultados. Se todo dia ela subisse na balança e visse se ela engordou ou se ela perdeu peso, ela ia estar acompanhando os resultados e ela ia ter consciência se ela ia conseguir atingir o objetivo dela ou não. E a gente faz muito isso. Às vezes a gente estipula uma meta, a gente faz um planejamento, mas a gente não acompanha o resultado. E aí, quando eu não acompanho o resultado, eu corro um grande risco de ter um planejamento lindo, de ter uma meta linda, mas de chegar no final e não ter alcançado o meu objetivo. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, necessariamente você precisa incorporar o quê? A meta, o planejamento e o acompanhamento dos resultados que você está tendo. Se você não tiver acompanhamento, você jamais vai conseguir atingir a sua meta. Então, você vai trabalhar, vai ficar igual aquele ratinho andando na roda, vai correr, e você não vai conseguir sair do lugar. Não caia nesse erro, tá? Então, vamos lá, pessoas lindas. Gostaram da nossa transmissão? Gostaram? Vocês têm perguntas, dúvidas sobre os nossos 5 passos para conseguir mudar sua carreira? Se você tem pergunta... Ai, caiu minha caneta. Se você tem pergunta, manda aqui para mim. Olha, se alguém tiver alguma dúvida ou queira ouvir algum assunto, manda para mim por mensagem, tá bom? É super importante ouvir vocês para mim, eu quero ouvir vocês muito. Então, eu quero que você mande para mim algum assunto que você tem interesse. Eu já estou guardada aqui na manga a questão da CLT para a gente trazer aqui para vocês, que eu acho bem interessante o tema, e para esclarecer algumas dúvidas, e eu estou procurando um profissional para a gente fazer essa transmissão ao vivo. Vai ser transmissão ao vivo, tá? Porque daí, conforme a gente vai conversando, a gente vai falando, vocês vão mandando perguntas aqui para esclarecer as dúvidas de vocês em relação à reforma da CLT, tá? Por quê? Porque ser coach de carreira implica também em ajudar as pessoas a compreender melhor as situações que estão acontecendo no dia a dia, não é verdade? Então, vocês não têm perguntas, não têm dúvidas, eu vou me despedindo, lembrando que terça-feira que vem, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós estaremos aqui fazendo uma transmissão ao vivo para vocês. Eu vou tentar trazer a pessoa, falar com a pessoa, para fazer a transmissão terça-feira, tá? Não garanto, mas se der certo, eu vou trazer um profissional da área de direito, especialista em direito trabalhista, para falar com vocês a respeito da reforma da CLT, tá bom? Um beijão, gente, e até a próxima transmissão. Tchauzinho!